Bem-vindos a mais um episódio do Bloco de Notícias. Estamos novamente com a Dina Letra e com o Roberto Almada e vamos aproveitar para falar sobre os temas da atualidade. Desta vez sobre o subsídio de mobilidade, que há novas coisas que vão ser implementadas. Foi dito pelo Governo que a partir de agora o subsídio vai ser feito através de uma plataforma onde as pessoas se devem inscrever e que o subsídio será enviado quase no ato da compra. Mas isto não acaba por não resolver os problemas, porque se não houver dinheiro para pagar os 400 ou os 300 euros da viagem, as pessoas continuam com uma grande dificuldade em sair da ilha, Dina. Pois, claro que sim. Isto não... Ao fim e ao cabo, a montanha paria um rato, porque isto não resolve o problema de fundo que os madeirenses merecem, que os madeirenses sempre defenderam, de uma lei que já foi aprovada na Assembleia Legislativa Regional, que já foi aprovada na Assembleia da República e que nunca foi regulamentada pelo PS, na altura que era governo. Ficou na gaveta. E que o PSD fez dela a bandeira que agora é que era. Se o PSD a nível nacional ganhasse as eleições, agora é que era. E afinal de contas fica tudo igual e fica tudo na mesma, com a agravante, pelo menos é essa uma leitura que eu faço, de estarmos a potenciar inclusive a fraude, porque não há aparentemente como é que eles vão controlar se a viagem foi feita, se não foi feita, se basta apresentar se pode ser feito o pagamento antes da viagem se realizar, como é que isso vai ser feito. Sabemos que os salões de embarque só ficam disponíveis na data da viagem ou muito pouco tempo antes. Portanto, fica tudo igual, ao fim e ao cabo, porque mesmo que as pessoas comprem com antecedência, para poderem garantir um melhor preço para a viagem, têm de esperar até muito perto da viagem para poderem ser reembolsados. Portanto, isto não resolve problema nenhum, além de que a exigência que os madeirenses têm é de que pagassem apenas os 86 euros pela deslocação ao continente, para garantir a continuidade territorial que nós, como portugueses, temos direito a ela, numa altura ainda para mais, em que no continente, para ir do norte ao sul do país, de comboio, basta 20 euros. Nós já estamos a ser penalizados por vivermos numa ilha, pela dupla insularidade, temos tudo muito mais caro do que no continente. Portanto, o Governo Central deveria, no mínimo, assegurar que os portugueses, na sua deslocação dentro do país, pudessem ter as mesmas condições de igualdade. E isso é algo que o Bloco sempre se bateu, e vai continuar a bater-se, e de facto lamentamos que o PSD não tenha feito nada de PSD no poder, que agora está no poder e prometeu mundos e fundos, mentindo aos madeirenses, porque agora parece que as promessas que são feitas na campanha eleitoral não passam disso mesmo, de blá blá para as pessoas, não têm nada de verdadeiro. E isso não é política a sério, isso é brincar com os eleitores e brincar com a democracia. Aliás, levantaste uma questão bastante importante, que pode ser através deste novo sistema podem ser feitas fraudes, porque nada impede, se o reembolso vai ser feito quase no ato da compra, não há nada que impeça alguém de comprar uma viagem com seguro, recebe o reembolso da viagem, depois, como tem a seguro, cancela a viagem e recebe 2 vezes o valor. Sim. E o que foi anunciado é um propósito, é que vai ser feito uma plataforma para gerir todo esse processo. Mas a questão fundamental não é o processo, o procedimento. É o reembolso em si? Não é o procedimento de ser no CTT, ser aqui. Sabemos que a dificuldade que era no CTT, sabemos todas essas dificuldades e que realmente era possível é possível e era benéfico agilizar o processo de reembolso. Mas esse não é o cerne da questão. O cerne da questão é que os madeirenses, os açorianos, são tão portugueses como os que vivem em território continental. E o Estado tem de garantir essa continuidade e essa igualdade de tratamento. E ainda assim já não somos tratados iguais.
ainda assim já não somos tratados iguais, porque, como disse, qualquer pessoa que está em território continental para se deslocar ao Minho ou ao Algarve, se o fizer de comboio, paga 20 euros. Nós já estamos a pagar 85 euros e os açorianos ainda mais, que algo que também não se compreende, porque é que existem subsídios diferentes, porque é que os tetos também são diferentes, somos ambos arquipélagos e não é solução para nada. Isto não é uma solução, porque não resolve o cerne da questão. Roberto, esta questão pode ser ainda muito pior no caso dos alunos, que muitos deles ficam presos e retidos no continente porque não têm preços que consigam comportar e acabam muitas vezes por ficar isolados, ficam no continente sem as suas famílias, sem poder vir cá à Madeira. Sim, apesar do Governo Regional garantir quatro viagens anuais a 65 euros. Isto é uma prova, o facto do Governo Regional garantir 4 viagens a 65 euros, é uma prova de que é possível o Governo da República, que gere o país com outra dimensão, garantir viagens a 86 euros para todas e todos os madeirenses. Se isso é possível num Governo Regional fazer, um Governo Nacional é possível legislar no sentido de garantir que esse pagamento é feito à cabeça apenas de 86 euros para os residentes nas regiões autónomas. Isto é uma batalha que já vem de longe. Eu recordo-me que o Bloco de Esquerda, em 2017 ou 2016, apresentou pela primeira vez na Assembleia Legislativa da Madeira um projeto de lei à Assembleia da República exatamente para que os madeirenses pagassem apenas os 86 euros à cabeça e depois as transportadoras aéreas se entendessem com as finanças, com o Estado, no sentido de serem ressarcidas daquilo a que tinham direito. Ora, essa proposta, numa primeira fase, foi chumbada aqui no Parlamento Regional pelo PSD, mas o Bloco de Esquerda, na Assembleia da República, voltou novamente a fazer uma proposta semelhante, com algumas nuances, mas semelhante no geral. E essa proposta, juntamente com outras propostas que iam no mesmo sentido, foram fundidas numa só e aprovadas na Assembleia da República com o voto favorável do PSD, que agora está no poder. Ora, o PSD, que agora está no poder, que fez aprovar, juntamente com o Bloco de Esquerda e com outros partidos da oposição, e só com o voto contra do PS, que estava em minoria na Assembleia da República, aprovou essa lei. Essa lei nunca foi regulamentada pelo governo do PS. O que se esperava era que, quando o governo do PSD entrasse, regulamentasse imediatamente essa lei, até porque, na Madeira, zorziam no governo da República porque não resolviam esse problema, mas agora estão calados como ratos, porque lá o partido é o mesmo que o partido aqui, e pronto, estão caladinhos, e até os deputados da Assembleia da República escondem-se um bocado das câmaras e das rádios para que não se dê pela sua ausência. Ora, o deputado da Assembleia da República do PSD, Pedro Coelho, parecia um menino de couro, parecia de facto uma pessoa, não parecia a pessoa que era na campanha eleitoral. O que se espera é que os madeirenses paguem apenas os 86 euros. Essa sempre foi a proposta do Bloco de Esquerda e nós não mudamos de opinião. O PSD, pelos vistos, mudou de opinião, ou tem uma opinião na Madeira, outra opinião no continente, ora diz uma coisa à segunda, quarta e sexta, à terça, quinta e sábado diz outra e ao domingo descansa. Portanto, é uma atrapalhada que ninguém se entende e, portanto, é tempo dos madeirenses. É tempo dos madeirenses acordarem e exigirem ao PSD, ao Governo Regional, que é da mesma cor que o Governo da República, exigirem responsabilidades. E essas responsabilidades já deviam ter sido exigidas noutras matérias. Este Governo Regional já devia ter sido censurado noutras matérias. Mais uma questão para censurar este Governo Regional e este PSD que também está no Governo da República. Sim, aliás, parecia que o PSD era bastante focal sobre essa matéria quando o Governo era de uma cor política diferente, mas agora que são da mesma cor política não ouvimos nem piar. Sim, nem ouvimos um pio, é verdade. Passando então ao próximo tema, vamos falar sobre a falta de medicamentos no Serviço Regional de Saúde. Não é de agora, o Bloco sempre esteve bastante atento a esta realidade e chamámos a atenção várias vezes, aliás, ao longo dos anos, porque é um problema que já se arrasta há algum tempo, mas chegam-nos agora novas denúncias de que há falta de medicamentos,
Mas parece que isto, aos olhos dos nossos governantes, não é um problema assim tão sério. Pois já há dinheiro há 20 milhões de euros para empatar no campo de golfe, distribuindo uma paisagem e propriedade agrícola na Ponta do Pargo, mas não há dinheiro para comprar medicamentos. Mais uma vez, o Governo Regional continua a enganar os madeirenses e continua a não ter uma visão daquelas que são as prioridades que interessam às pessoas que vivem aqui na ilha. Todos nós sabemos, ou temos pessoas conhecidas que têm problemas de saúde grave que dependem da medicação que é dispensada pela farmácia hospitalar, e é dramático para essas pessoas que não ter um medicamento que possa, e põe em causa quer a sua qualidade de vida, a pouca qualidade de vida que alguns já têm, quer a possibilidade de retardar os efeitos que as doenças, que normalmente são doenças graves, têm na sua saúde. Ficamos também a saber que um grande número de pessoas que estão em cuidados intensivos têm septicémias. Também muitas dessas septicémias estão ligadas, ou estão de alguma forma relacionadas com vírus que existem nos hospitais, particularmente. E bactérias que existem, resistentes, que existem nas unidades hospitalares. E todas essas, para não falar dos problemas de informáticos que têm ocorrido com muita frequência, do histórico que nós não fazemos ideia daquilo que foi possível recuperar depois do ataque informático que o Cesarame foi alvo, dizem eles. O histórico que se perdeu em relação cada utente perdeu do seu histórico, e enquanto tudo isto acontece, está tudo bem. Está tudo bem para alguns, para quem passa essas dificuldades, sabendo que a saúde é de grande preocupação para qualquer pessoa, sabendo que as falhas do Serviço Regional de Saúde são cada vez maiores, sabendo que este governo promoveu ao longo dos últimos anos o declínio por falta de investimento no Serviço Regional de Saúde, de modo e inversamente proporcionando um crescimento do serviço das entidades privadas, da saúde privada, é de facto perguntar ao PSD quais são as suas prioridades. A vida dos madeirenses, a saúde dos madeirenses não é uma delas, seguramente. Parece que o lucro dos privados é muito mais importante do que, neste caso, aquilo que seria um gasto. O PSD Madeira só tem uma bandeira, que é a desregulação completa do mercado. Deixar o mercado fazer o que quiser, o que bem entender, os privados podem fazer o que quiserem e o que bem entenderem. E não salvaguarda o interesse público, nem defende a sua população daquela que tem sido a especulação, a ganância do mercado, a desumanização em relação às pessoas, e isso passa-se na saúde, passa-se na habitação de forma dramática, e em vários outros setores, e só uma coisa é certa, só tirando o PSD do poder é que será possível vivermos uma vida diferente, os madeirenses terem uma vida diferente, almejarem a ter uma vida melhor. De outra forma, o que nós temos assistido, o PSD não vai mudar a sua maneira de ser, a sua maneira de atuar, as suas prioridades, e por isso só saindo do poder é que teremos uma perspectiva de podermos ter uma vida melhor para os madeirenses. E, aliás, é essa a regra que o PSD tem, é que a mão invisível do mercado é a mão que providencia a quem tem dinheiro, mas é a mão que estrangula os mais pobres. Mas temos também confirmações e relatos de várias pessoas que há falta de medicamentos até para doenças tão graves como a área da oncologia. Há pessoas que estão literalmente a ir semana a semana à farmácia do hospital porque não têm para um mês ou para o tempo que seria expectável. E vão à farmácia do hospital e, por vezes, os técnicos da farmácia, coitados que são trabalhadores, como qualquer um de nós, tentam fazer
tentam até fazer o possível para darem às pessoas, se não têm uma caixa de medicamentos para dar, dão uma palete de 10 comprimidos para as pessoas nos próximos 10 dias ou na próxima semana, se desenrascarem e depois voltarem lá a ver se já veio novamente os medicamentos. Portanto, que fique claro que o que nós estamos aqui a dizer não é nada contra quem trabalha na farmácia, porque esses é que dão a cara aos utentes, esses é que ouvem as queixas dos utentes e fazem o melhor que podem. Eu acho que eles às vezes fazem milagres, quase que multiplicam os medicamentos, como Jesus Cristo multiplicou os pães e os peixes, para, de facto, acudir às pessoas. Mas não chega. E não são só doentes oncológicos. Nos últimos anos, o Bloco de Esquerda tem denunciado diversas situações de falta de medicamentos para doentes oncológicos, para doentes com doenças autoimunes, portanto, falta de medicamentos antirretrovirais para as pessoas infectadas com HIV, portanto, entre outros medicamentos que são muito necessários e que de vez em quando há ruptura de estoque. O Secretário da Saúde vem, na sua irresponsabilidade militante, dizer que são rupturas pontuais de estoque. Nós já sabemos bem o que é que o Secretário Regional da Saúde e da Proteção Civil anda a fazer no Governo. Provavelmente passa o ano a pensar nas suas férias no Porto Santo, mas a verdade é que quem sofre com as políticas deste Governo são aqueles que necessitam de cuidados médicos, cuidados medicamentosos, quem sofre com os incêndios e quem não tem uma resposta da parte deste Governo e deste Secretário, concretamente, que deveria ter. E, portanto, chegou a hora, do meu ponto de vista, deste Governo ir embora, deste Secretário ir embora. Pena que a oposição ande a dormir, a dita oposição ande a dormir no Parlamento e se entretenha com jogos e joguinhos que não lesam em nada o Governo Regional, quando deveriam avançar com uma moção de censura para aposentar compulsivamente este Governo. E, aliás, quando alguém formula alguma pergunta ao Secretário da Saúde, ele deve estar a pensar se deixou a porta de casa do Porto Santo aberta, como deixou durante os incêndios. Falando um pouco de algo que está querendo ou não relacionado, porque muitas das vezes as pessoas que mais precisam destes medicamentos, nem sempre, mas uma grande parte são as pessoas mais idosas. Falamos então do Dia Internacional das Pessoas Idosas, que foi no dia 1. Penso que sim, tinha sido dia 1. Ainda é uma parte da nossa sociedade que é muito olhada de lado como não necessária, como já chegaram a uma idade em que são mais um fardo do que outra coisa, e a verdade é que não é isso, não é verdade? Sim, há muito preconceito em relação à idade. As mulheres são duplamente vítimas desse preconceito, porque há uns padrões de beleza, padrões que são incutidos à mulher, muito mais difíceis de superar, e nesse sentido nós também temos que olhar para isto como um problema, e é um problema. Este ano, nessa data, nessa assinalou-se, como disse, Dia Internacional da Pessoa Idosa, e saíram dados preocupantes no nosso país que nós estamos, que há cada vez mais violência, cada vez mais violência contra a pessoa idosa. A violência física, a violência verbal, mas também a violência económica. São dados que nos devem, como sociedade, também preocupar, porque nós temos as pessoas com idade idosas. Isso hoje em dia uma pessoa com 60 anos não é uma pessoa idosa, porque ainda está muito ativa, ainda tem muito a dar à sociedade, e nós continuamos a chamar a pessoa idosa. É até um paradoxo, porque acho que as pessoas não muitas vezes até a comunicação social propicia essas designações a pessoas de menos idade. Há dias num jornal regional, já há tempos, num jornal regional, li uma notícia que idoso de 55 anos foi atropelado no caniço. Eu que tenho 54 já me ponho a pensar quando é que vamos chamar idoso também. Não, é verdade. A nossa esperança média de vida está a aumentar.
e cada vez mais as pessoas estão mais ativas em idades mais avançadas. Portanto, 55 anos chamar idoso é quase um insulto. Claro que isso deve ter sido um lapso da jornalista ou do jornalista. Sim. Mas não deixa de ser caricato chamar uma pessoa de 55 anos mas não deixa de ser a visão que a sociedade tem em relação à idade. E isso é algo que também tem de mudar, porque as pessoas com mais idade não são pessoas inúteis, têm muita utilidade, têm muita aprendizagem acumulada que podem transmitir às novas gerações e têm um saber que podem transmitir às novas gerações e são tão válidas como todas as outras e merecem igual tratamento e todo o nosso respeito, como uma pessoa de qualquer idade merece o nosso respeito. E isto do idadismo não acontece só em relação aos mais velhos, também acontece em relação aos mais novos. Sei que se assinalou o Dia Internacional da Pessoa Idosa, mas também acontece em relação aos mais novos, que é o facto de nós não valorizarmos a opinião dos mais novos, dizendo que ele ainda é novo, ainda não percebe disto. E isso é algo que a sociedade também deve olhar com alguma atenção. E eu ressalvo uma coisa que é extraordinária. Nós temos uma associação aqui, a APAV, que é a Associação de Apoio à Vítima, que faz um trabalho de recolha e de apoio, de recolha de informação e de apoio ao mais variado número de vítimas de violência doméstica, de crimes sexuais, de violência contra idosos. Um trabalho extraordinário no nosso país, e temos a Secretária da Inclusão a dizer que desconhece o trabalho dessa Secretária da Inclusão a dizer que desconhece o trabalho dessa associação, o que nos faz pensar o que é que aquela senhora está ali a fazer, para além de andar a dar beijinhos aos velhinhos, porque é isso que o PSD faz, o trabalho com os velhinhos, a dar beijinhos aos velhinhos, e almoços gratuitos e viagens de barco ao Porto Santo a 5 euros, pagas pelas Casas do Povo, em que são convidados a Secretária de Inclusão e outras figuras do PSD, de forma a garantir votos. De forma a garantir votos. E, portanto, o trabalho há um trabalho que acho que é importante ressalvar, que tem a ver com os ginásios, mas isso acontece quase exclusivamente no Funchal. Não conheço nos outros concelhos, não conheço nos outros concelhos, pode ser que haja, mas os ginásios desempenharam um papel muito importante junto da comunidade sénior, porque lhes permitia, em vez de ficarem em casa, lhes permitia ter convívios, ou conviverem com pessoas da mesma idade e outras idades, permitiu terem maior exercício físico. Pronto, isso é um trabalho bastante positivo, já foi criado há alguns anos aqui no Concelho do Funchal, e que, do meu ponto de vista, se devia estender ao resto da ilha. E seria mais benéfico também para as pessoas que estão já, as pessoas séniores, do que andar a dar beijinhos e almoços gratuitos. Sim, é uma sociedade que não aprende a respeitar os seus idosos, é uma sociedade que está basicamente condenada, se calhar, a ver o mesmo que está a fazer aos seus idosos. E em relação aos idosos, só tenho mais uma coisa a dizer, que é os lares são importantes. Exatamente. E haver locais onde as pessoas possam estar quando a família e elas próprias já não têm condições para estarem sozinhas, e os cuidados que merecem nos lares, que merecem ter de dignidade, é algo que também está a falhar aqui na região autónoma da Madeira. Assim como falha, quem respeita os idosos não se põe a privatizar lares de terceira idade, que agora têm outro nome, estruturas residenciais para idosos, mas não se põe a privatizar lares de terceira idade para que as entidades que tomam conta desses lares maltratem os idosos. Isso é inadmissível, e um governo que diz aí, alto e bom som, que tem uma vertente social muito grande, nós já sabemos qual é a vertente social, é o lucro, mas a verdade é que este governo não pode ter uma postura de privatizar lares. Não nos esqueçamos que Miguel Albuquerque e outras pessoas do governo regional disseram que a privatização de lares de idosos é para continuar. Existem mais alguns lares de idosos que ainda estão sob a tutela
pública, sob a tutela da Segurança Social, que, naturalmente, nem tudo funciona bem, mas no essencial prestam um bom serviço à população, e o Governo Regional tem intenções de privatizar esses poucos lares que ainda estão no âmbito do setor público. No que diz respeito aos idosos, eu acho que, e a Dina falou numa questão que é muito importante, que tem a ver com os maus tratos que hoje em dia, infelizmente, se infligem aos idosos. Eu acho que chegou a hora neste país, isto já é uma questão mais nacional, neste país, de ponderarmos a criação das comissões de proteção das pessoas idosas, como existem as comissões de proteção de crianças e jovens. Esta é uma proposta que não é nova, já existem, ou pelo menos estão em estudo, noutros países da União Europeia, e uma comissão de proteção das pessoas idosas, como existem as comissões de proteção de crianças e jovens, são entidades municipais, independentes, que estão próximas da população, e que qualquer pessoa pode, de forma anónima ou não, sinalizar a essas comissões, e essas comissões imediatamente colocam-se no terreno para fiscalizar ou pelo menos investigar essas denúncias. Quando essas denúncias são confirmadas, abrem processos na própria comissão e no limite, essas comissões podem atuar, podem retirar os idosos às famílias, podem falar com os idosos e ver qual é a melhor solução para os idosos, e podem, em última instância, recorrer aos tribunais para resolverem estas situações e, naturalmente, garantirem que quem perpetra maus tratos contra os idosos seja efetivamente punido. Portanto, acho que chegou a altura de virarmos, são muito importantes as associações de defesa das pessoas idosas, de defesa de apoio à vítima, mas não chegam, não são suficientes, apesar do trabalho meritório que fazem. Chegou a altura de este país começar a pensar em criar as comissões de proteção das pessoas idosas. Muito rapidamente, gostava então de ouvir agora as vossas sugestões para esta semana. Posso começar por ti, Dina? Eu queria sugerir o TEF. Está com uma peça, vai estrear no dia 16 de outubro no Antigo Matadouro, dedicada a Luís de Camões. Chama-se Camões, as Armas e os Barões Assinalados. Portanto, convido os madeirenses, acho que deve ser interessante, e acho que é a primeira vez que ouço falar de alguém que está a fazer algo para assinalar o aniversário de Luís de Camões, o grande poeta português, e que comemoramos no nosso Dia de Portugal. E era isso que eu vinha trazer aqui. Roberto, qual é a tua sugestão? Bom, 2 a 8, justamente, vai-se realizar aqui no Funchal uma ação de defesa da Palestina. Nós sabemos que a Palestina e os territórios ocupados por Israel têm sido bombardeados, têm sido chacinados. O Estado terrorista de Israel tem feito daquelas pessoas carne para canhão. Nós que defendemos a coexistência dos Estados, defendemos a existência do Estado de Israel e a existência do Estado da Palestina, não podemos nos calar relativamente à chacina que está a atingir o povo palestiniano. E sob a desculpa de quererem desmantelar redes terroristas ou organizações terroristas que são condenáveis e devem ser naturalmente combatidas, não é matando civis inocentes de um lado e do outro, mas sobretudo na massacrada Palestina, na ocupada Palestina, na Palestina e na terra dos palestinos, a quem roubaram essa mesma terra. Portanto, é importante que nós também aqui tenhamos uma palavra a dizer, uma palavra de solidariedade com os palestinianos, e nesta manifestação, nesta concentração, possamos nos juntar, na medida do possível, todas as pessoas se possam juntar para dizermos que a Palestina vencerá. E nós lá estaremos. É importante que se diga, porque se por um lado há quem diga que Israel tem o direito a se defender, aquilo que nós vemos são imagens chocantes, até de
há já turismo do genocídio e há pessoas a pagar viagens de barco para ver a destruição da Palestina e há já imagens de casas a serem projetadas em territórios ocupados e destruídos. Já agora deixem-me só, eu disse o dia da realização desta concentração, não disse a hora e o local. Portanto, será às 17h30, às 5h30, em frente à Sé Catedral do Funchal. A atitude de Israel já extrapolou em muito a defesa do direito que tinham a se defender. Além, só há uma maneira de acabar com a guerra, que é deixar de fornecer armas. E enquanto os Estados Unidos, a hipocrisia durar, se mantiver nos Estados Unidos, na Europa, que continuam a fornecer armas e ao mesmo tempo a apelar à paz, nada disso se resolve. Tirando todos os atropelos que Israel está a cometer contra as pessoas, o genocídio que está a fazer na Palestina, todos os atropelos que estão a ser cometidos contra o direito internacional e que está a estender a todo o Médio Oriente. E eu só queria deixar aqui um ponto de honra, que é Miguel Albuquerque disse, por causa da Operação Ab Initio, que a Madeira não eram todos mafiosos. Eu sou madeirense, eu não sou mafiosa. E todos os indiciados pelos supostos crimes são do PSD. Portanto, está a haver máfia, ela é dentro do PSD e Miguel Albuquerque tem a mania de, quando fala do PSD ou do governo regional, incluir todos os madeirenses. Eu sou madeirense e não sou mafiosa. Pronto, penso que nem tu nem nenhum de nós e os madeirenses não têm culpa daquilo em que se estão metidos, que esta política do PSD está a tornar a Madeira. Muito obrigado, Dina e Roberto. Vamos estar convosco certamente na próxima semana. Lembrem-se que a política é feita de todos e para todos e cabe a nós, se assim quisermos fazer da Madeira e do mundo um sítio melhor. Por isso, contamos convosco desse lado e certamente vai haver um próximo episódio.